Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Caldas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo essa videoaula. Mais uma videoaula de Química, professor Pedro Luiz. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a Química 1, no capítulo 10, propriedades periódicas. Bom, esse termo periódico ele é bem singular na nossa vida, né? O que quer dizer uma atividade periódica? É uma atividade que se repete com alguma frequência na nossa vida. Então, você vai fazer um curso de inglês às terças e quintas, toda a tarde, de 2 às 4. Isso é uma atividade periódica da sua semana. Propriedades periódicas são propriedades que vão se repetir na tabela periódica e que elas vão ter variações em função do número atômico dos elementos e também dos períodos. Então, variando o número atômico e o período de um elemento, eu vou ter também uma variação da propriedade periódica com uma certa regularidade, que nós vamos estar percebendo. Eu destaquei aqui 5 propriedades periódicas. A primeira propriedade periódica vai ser o raio atômico. O que é o raio atômico? É a distância do centro do núcleo até a camada mais externa da eletrosfera. Bom, a gente vai perceber que o raio atômico ele vai aumentar de cima para baixo, da direita para a esquerda. Por que ele vai aumentar de cima para baixo? Ele vai aumentar de cima para baixo porque quando você vai descendo na tabela periódica, você vai aumentando o período. E nós vimos em videoaulas anteriores que o período está intimamente relacionado com o número de camadas de um átomo. Então, por exemplo, se eu pego como referência aqui o átomo de lítio, número atômico 3, ele está na família 1A, tá? E ele está aqui no segundo período da tabela periódica. Logo após o lítio, viria o sódio, número atômico 11, e ele está no terceiro período da tabela periódica. Qual desses dois átomos vai ter maior raio? Vai ter maior raio o átomo de sódio, porque ele está no terceiro período. Então, ele tem 3 camadas eletrônicas. Ao passo que o lítio está no segundo período. Então, ele tem só 2 camadas eletrônicas. Então, acompanhe comigo aqui para vocês entenderem. Esse seria o núcleo do lítio. O núcleo do lítio nós sabemos que tem 3 prótons e ele tem 2 camadas. Certo? Esse daqui seria o núcleo do sódio. O núcleo do sódio tem 11 prótons e ele tem 3 camadas. Perceba aqui que o raio do núcleo, o raio do lítio é muito menor do que o raio do sódio. Olha só. O raio é a distância do centro do núcleo até a última camada. Esse seria o raio do lítio, porque tem 3 prótons. Aqui já seria o raio do sódio. Olha como o raio do sódio é maior, porque ele tem o maior número de camadas, ok? Ah, professor, e se eu tiver 2 ou mais átomos que estão no mesmo período? Eles vão ter o mesmo número de camadas. Sim, eles vão ter o mesmo número de camadas. E aí você vai utilizar como critério de desempate essa segunda seta. Então, primeiro você vai avaliar quem está mais para baixo na tabela periódica. Se os dois estiverem na mesma linha, aí você vai para a segunda seta, quem estiver mais à esquerda. Porque quando eu vou para a esquerda na tabela periódica, eu vou diminuir o número atômico. Se eu diminuo o número atômico, eu vou diminuir o número de prótons presentes no núcleo, que estão atraindo essas eletrosferas, essas camadas na eletrosfera. E se eu diminuo o número de prótons no núcleo, eu vou diminuir também o quê? A atração desse núcleo por essas camadas, ok? Então, a gente vai ter como referência aqui o lítio e eu vou botar aqui o oxigênio, que está bem mais para cá, mas também no mesmo período do lítio. Ó. O oxigênio tem número atômico 8. Se eles estão no mesmo período, lítio e oxigênio, ambos possuem 2 camadas. Só que quando eu for representar aqui, ó, o raio do oxigênio, vocês vão perceber que as camadas vão se sentir mais atraídas pelo núcleo. Olha só. Aqui eu também só tenho 2 camadas, só que aqui por eu ter uma quantidade maior de prótons, essas camadas vão estar mais unidas, o raio vai ser menor.
Quanto mais para lá, mais as camadas vão ficar distantes do núcleo, porque elas não vão se sentir tão atraídas pelo núcleo. Então o raio vai ser maior. Então aqui seria o raio do oxigênio, ok? Então lembrem-se, primeiro você vai ver esse primeiro critério, quem está mais para baixo, como critério de desempate, que você vai ver quem está mais à esquerda. Bom, existe uma coisa interessante também, que é o raio de íons. Imagine que eu tenha o sódio, de número atômico 11, e que eu tenha o sódio mais. Quando eu tenho átomo neutro de sódio, de número atômico 11, quer dizer que eu tenho 11 prótons e também 11 elétrons. Agora, quando eu tenho sódio mais, eu vou ter 11 prótons e 10 elétrons. O que isso quer dizer? Eu tenho a mesma quantidade de prótons atraindo uma quantidade menor de elétrons, no caso do íon. Então quer dizer que toda vez que o sódio perde um elétron para virar o sódio mais, o raio dele vai diminuir. Porque esses 10 elétrons remanescentes eles vão ser muito mais atraídos pelos 11 prótons do que os 11 elétrons sendo atraídos por 11 prótons. Então, toda vez que eu tenho um cátion, o raio dele vai ser menor em relação ao átomo que lhe deu origem. Então, isso aqui é uma regra. O raio do cátion, que é aquele positivo, vai ser menor que o raio do átomo neutro. E se eu tivesse um ânion? Se eu tivesse um ânion, a gente vai perceber o seguinte. Imagina aqui que eu tenho cloro, número atômico 17, e aqui eu tenho o Cl-, também 17 de número atômico. Aqui eu tenho 17 prótons nos dois casos, só que aqui eu vou ter 17 elétrons e aqui eu vou ter 18 elétrons. O que isso quer dizer? Se eu aumentei a quantidade de elétrons, eu vou aumentar a repulsão que existe entre as camadas na eletrosfera, porque eu estou aumentando a quantidade de carga negativa na eletrosfera. Então essas camadas vão ficar mais distantes umas das outras. Sem contar que 17 prótons atrai 17 elétrons com uma intensidade que é diferente de 17 prótons atraindo 18 elétrons. Os 18 elétrons, as camadas vão se sentir menos atraídos porque eles estão numa quantidade maior, ok? Então, nesse caso aqui, o raio do ânion sempre vai ser menor do que o raio do átomo neutro. Ok? Lembrando que o ânion é espécie negativa. Bom, vamos agora à energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. É a energia que eu gasto para retirar um elétron de um átomo. Então imagine vocês aqui que eu tenha novamente aqueles exemplos. Lítio, aqui com 3 prótons. E ele tem 2 camadas, oxigênio, 8 prótons, e aí ele também tem 2 camadas, só que as camadas vão ficar mais unidas, certo? Porque eu tenho uma quantidade maior de prótons no núcleo, por isso o raio vai ser menor. E a gente tem também o sódio, só que o sódio ele já vai estar aqui no terceiro período, ele tem 11 prótons e ele tem 3 camadas, certo? Bom, imagine que eu quero retirar um elétron de cada um desses, ó. Um elétron daqui, um elétron daqui e outro elétron daqui. Qual elétron vai ser mais atraído pelo núcleo? O elétron mais atraído pelo núcleo vai ser aquele que estiver mais próximo do núcleo. O elétron que está mais próximo do núcleo aqui é do oxigênio. Então eu vou ter que gastar uma quantidade muito grande de energia para retirar esse elétron, porque ele está mais próximo do núcleo. Ele vai estar mais atraído pelo núcleo. O elétron que está menos atraído pelo núcleo é o do sódio, porque ele está mais o quê?
distante do núcleo, tá bom? Então, a energia de ionização ela vai ser inversamente proporcional ao raio atômico. Enquanto o raio atômico cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda, a energia de ionização é de baixo para cima, da esquerda para a direita, correto? Por quê? Quando eu tenho esse sentido inverso a esse, quer dizer que se o raio atômico é pequeno, como é o caso do oxigênio, eu vou ter que gastar mais energia para retirar esse elétron aqui. Então, se a gente fosse falar sobre as energias envolvendo isso aqui, vou botar aqui E1, aqui eu vou botar E2, e aqui eu vou botar E3, correto? Qual que seria o de maior energia de ionização? O do oxigênio, E2, certo? Depois do oxigênio seria o quê? O lítio e depois o sódio. Então, E2 seria o maior, correto? E2 maior do que E1, maior do que E3. Certo? Então, lembrando, energia de ionização inversamente proporcional. Eu só vou utilizar o critério do átomo estar mais à direita se empatar, como é o caso aqui, ó, do lítio e do oxigênio. Ambos estão no segundo período, ambos possuem duas camadas, só que o oxigênio está mais à direita. E aí eu tenho 8 prótons atraindo esse elétron, comparado a esse aqui que eu tenho o quê? 3 prótons apenas, ok? Bom, vamos falar sobre eletronegatividade. Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons numa ligação. Ah, antes de falar sobre eletronegatividade, só tem um parênteses aqui que eu esqueci, um asterisco, que os gases nobres são os que possuem maiores energias de ionização, independente disso daqui. Por quê? Os gases nobres, eles alcançam o octeto, eles estão com o octeto satisfeito, né, com exceção do hélio. Então eles não vão querer perder os seus elétrons em hipótese alguma, porque eles não vão querer perder a sua estabilidade eletrônica. Logo, se eu comparar um gás nobre com qualquer outro elemento, mesmo que o gás nobre não esteja mais acima, ele vai ter maior energia de ionização do que aquele elemento, tá bom? Gravem isso que é importante. Agora sim, vamos para a eletronegatividade, que é a capacidade de atrair elétrons numa ligação. Eu vou excluir os gases nobres, porque os gases nobres eles não fazem ligações químicas espontaneamente, né? São átomos inertes, logo, eles não apresentam eletronegatividade, tá? Vai ser para cima e para a direita também. Imagina que eu tenho dois átomos fazendo uma ligação. O átomo que tiver menor raio vai ser aquele onde o núcleo vai ficar mais próximo dos elétrons. Então imagine, por exemplo, que eu tenho a ligação entre o carbono e o oxigênio. Vou botar aqui esses dois. Carbono e oxigênio, ambos estão aqui, ó, no segundo período, tá bom? O carbono está aqui e o oxigênio está mais ou menos aqui. O carbono tem número atômico 6, então ele tem 6 prótons no seu núcleo. E o oxigênio tem número atômico 8, ele tem 8 prótons no seu núcleo. Imagine eles fazendo uma ligação química, seria mais ou menos isso aqui, ó. Núcleo, carbono, vou botar aqui o elétron. E agora o oxigênio, porque ele vai ter menor raio, porque ele tem maior quantidade de prótons. Então vou botar aqui 6 prótons para representar o carbono. E agora o oxigênio aqui. Olha só. Quando eu tenho uma ligação química, eu tenho um compartilhamento de elétrons entre esses átomos, tá? Um elétron daqui, ó, veio do carbono e esse outro elétron veio do oxigênio. Qual é o núcleo que está mais próximo desses elétrons? O núcleo do oxigênio. Então, a capacidade do oxigênio em atrair esses elétrons da ligação é muito mais forte do que a capacidade do carbono em atrair esses elétrons. Então, essa ligação química ficaria C simples O.
Mas a representação mais correta dela seria C, ó. Os elétrons da ligação, eles são mais atraídos pelo oxigênio, porque ele é mais o quê? Eletronegativo. Ok? Bom, vamos para a afinidade eletrônica. Se energia de ionização é energia necessária para retirar um elétron no estado gasoso, a afinidade eletrônica é energia liberada ao adicionar um elétron no estado gasoso. Exclui os gases nobres também, porque os gases nobres não vão querer ganhar elétrons, porque eles já estão com o octeto completo, né? Com exceção do hélio, que obedece à regra do dueto, e vai variar de modo igual à energia de ionização, para cima e para direita. Só que a afinidade eletrônica é energia liberada, enquanto que a energia de ionização é energia necessária. O átomo vai absorver aquela energia para retirar um elétron. Na afinidade eletrônica, o átomo vai liberar energia ao se adicionar um elétron. Elas vão ter mesmos valores, só que os sinais vão ser contrários. A energia liberada sempre vai ter um valor negativo, enquanto que essa energia absorvida aqui vai ser um valor positivo. Mesmo valor, só que com sinais contrários. E a gente vai para eletropositividade, que é a facilidade em perder elétrons de um átomo. Vai definir o seu caráter metálico. Bom, a gente vai perceber que quando tem átomos com raios muito grandes, o elétron vai ficar o quê? Menos atraído pelo núcleo. Então ele vai ser perdido mais facilmente. Então átomos que têm grande raio vão ter também altas eletropositividades, porque variam no mesmo sentido esses dois, correto? Então aqui o elétron do sódio, ele é muito mais facilmente arrancado. Então o sódio é mais eletropositivo que o lítio, por exemplo, correto? Bom, essa foi a nossa videoaula, espero que vocês tenham aprendido bastante. Forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.